Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Reino de Deus e Reino das Trevas. Aula número 18. A vitória do Reino de Deus depende da santidade do seu povo. Hoje nós queremos dar a entender a você um princípio muito importante no Reino de Deus. É o princípio da santidade. Hoje queremos falar sobre a santidade de um modo geral. Agora eu quero lembrar a você a natureza de Deus. Nós já falamos e enfatizamos a justiça como sendo talvez a primeira das virtudes de Deus. É difícil nós classificarmos as virtudes inerentes à natureza de Deus, mas nós podemos dizer que a justiça está em primeiro lugar. Deus é, antes de tudo, justo, mas Ele é mais além de justo, Ele é santo. Sem a santidade, está lá em Hebreus, no capítulo 12, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá a Deus. A santidade é outra característica importantíssima da natureza de Deus. Se queremos, portanto, ser um povo que agrade a Deus, nós temos que ser um povo santo. Deus é essencialmente santo. Ele exige de nós a santidade. Sem isto, ninguém pode ter vitória no reino de Deus. Sem a santidade, jamais. Vamos ver a referência de Juízes 4, 23. Se você tem Bíblia, acompanhe comigo. Juízes 4, 23. Assim, Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Assim, de que forma? Como está descrito no texto. Você pode ler depois todo este capítulo 4 de Juízes, e você verá a maneira como Deus agiu, humilhando o inimigo e dando vitória ao seu povo. Israel fez o que deveria fazer, se santificou, se preparou, e Deus deu completa e total vitória. Assim é que Deus quer de nós, preste você atenção nisto. Deus quer de nós santidade, desde que tenhamos a santidade e obedeçamos a Ele. No mais, você pode ter certeza de que a vitória Ele garantirá. Deus humilhou os inimigos e deu vitória ao seu povo. Isto Deus faz também em nossos dias. Vejamos um pouco mais adiante em Juízes 5, versículo 7. Débora, aquela juíza que Deus levantou para despertar, para chamar o povo à santidade, no seu cântico diz o seguinte: ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Nós entendemos que o povo de Deus precisa de líderes fiéis, dedicados e principalmente santos. Débora foi levantada por Deus como mãe. Esta expressão mãe é muito emotiva. Ela se levantou não só como mãe, como juíza, como representante de Deus, como líder para um povo carente e necessitado. Desempenhou bem o seu papel, o seu ministério. Deus a usou com grande poder e o povo alcançou a vitória. Deus levanta mulheres na ausência de homens. Deus usa também as mulheres, não tenha você a menor dúvida. Deus usa também as mulheres. Juízes 5, versículo 11, ela ainda dizendo no seu cântico: a música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falai. Falai dos atos de justiça do Senhor, das justiças a prol de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer aos seus lares. Só então, é como eu tenho dito, estas palavras assim, então, são muito importantes na Bíblia. Então o povo de Deus pôde descer aos seus lares. Só então, depois da libertação, depois de Deus operar, depois do povo se santificar. Só depois de tudo isto, o povo pôde descer aos seus lares e então teve paz e segurança. Hoje, a situação não é diferente. Só haverá paz, segurança após a vitória, e a vitória só virá após a justiça satisfeita, após a santidade do povo. Em 1 Samuel, no capítulo 6, nós lemos nos versículos 10 a 12. Acompanhe lá comigo. 1 Samuel 6, versículos 10 a 12. Este texto, para mim, fala
de uma forma muito especial. Aquela historinha que muitos já conhecem, quando os filisteus tomaram a arca da aliança de Deus, tomaram com a permissão do próprio Deus. O texto diz que eles ficaram tão impressionados, os filisteus, preocupados, ficaram tão sem jeito diante da presença da arca ali no meio deles, que resolveram devolver a arca, depois de uma grande matança, depois de calamidades que aconteceram, de pragas que brotaram no seu meio, porque Deus o havia feito, eles decidiram devolver a arca de Deus. Veja a expressão, assim, desta forma eles fizeram um carro novo, apanharam vacas que tinham recentemente parido e tido bezerros, e os seus bezerros eles prenderam, colocaram aquelas vacas para puxar o carro, ainda colocaram em teste aquela situação para saber se realmente era Deus quem havia feito aquilo. Soltaram as vacas na sua própria liberdade, não as guiaram, e queriam ver se as vacas iriam se encaminhar para Israel. As vacas não só se encaminharam, mas foram berrando e depois correndo, caminhando sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Muita gente precisa aprender com aquelas vacas. Quantos e quantos crentes cocheando entre dois pensamentos? Quantos confiando no homem, no braço da carne, na política, confiando no dinheiro, confiando nos bens materiais? A sua vida está confiando na carne. Quantos estão cocheando entre dois pensamentos, se desviando? Deveriam aprender com aquelas vacas, que não se desviaram nem para a direita, nem para a esquerda. Até que chegaram ao território de Israel e os israelitas as receberam muito cordialmente. Elas eram enviadas de Deus ali para levar a arca para o seu respectivo lugar. Pense nisto, meu irmão. Ali estava Deus guiando as vacas, Deus operando nos filisteus, que eles próprios reconheciam a mão de Deus no seio deles. Um pouco mais adiante, no versículo 19, nós lemos que o Senhor feriu os homens de Bet-Semes porque olharam para dentro da arca. E então disseram eles, quem poderia estar perante este Deus tão santo? Quem poderia estar perante este Deus tão santo? É isto mesmo, essa expressão deveria estar em nossos lábios. Quem pode estar na presença de Deus, um Deus tão santo assim? Reconheça a santidade de Deus e saiba que o reino de Deus é, antes de tudo, reino de justiça e reino de santidade. Jamais o reino de Deus pode ser bem-sucedido sem que haja santidade. A santidade é uma das premissas mais básicas no reino de Deus. Vamos ler agora uma situação triste lá em Israel, Jeremias 5, 21 e 22. Aquele mesmo povo de Israel que conhecia tantas e tão gloriosas obras que Deus havia feito, vamos ver. Jeremias 5, 21 e 22. Deus dizendo, ouvi agora isto, povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis. Não temereis diante de mim, não tremereis diante de mim, que pus areia para limite do mar, limite perpétuo. Não temereis, não tremereis diante de mim. Não, realmente o povo não temia a Deus. É como o povo de Deus hoje. O que mais nós vemos são brincadeiras nas igrejas, são conjuntos de rock dentro das igrejas. É isto mesmo a expressão, é rock mesmo, música profana e sem temor nenhum de Deus dentro da igreja. Não estou dizendo que o fato de tocar música, o ritmo rock, seja pecado. Porém, num culto a Deus, daquela maneira, desviando a atenção para o corpo requebrado, para a maneira de vestir, para o som de guitarras e seja lá que instrumentos forem, desviando a atenção de Deus para estas coisas, colocando os instrumentos lá no púlpito como se os instrumentos fossem um pregador, como se fossem trazer a palavra de Deus, e depois soltam aquele ritmo alucinante para mexer com o corpo. Meus irmãos, isto não é de Deus, isso é falta de temor, falta de respeito à presença de Deus. Muitas outras maneiras de usar o púlpito da igreja para ficar falando de assuntos pessoais ou ficar tratando de organizações carnais, de coisas das denominações, enfim, aquele lugar onde o povo se reúne e aquele ambiente deveria ser um ambiente espiritual, de culto a Deus. Culto a Deus é uma coisa, conversa de homens
palavras humanas são coisas completamente diferentes. Aquele povo era cego, insensato, não tinha temor de Deus. É exatamente como hoje, as igrejas sem temor de Deus, fazendo da igreja ambiente social, fazendo da reunião do povo de Deus pretextos vários para engrandecimento de homens. Isto é uma aberração, uma afronta ao nome de Deus. Nenhum temor diante de Deus, é exatamente isto que nós vemos em nossos dias. O resultado não poderia ser diferente. Jeremias 6, versículo 6. Deus diz: assim diz o Senhor, cortai árvores e levantai tranqueiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser punida, só opressão há no meio dela. Há de ser punida, só opressão há no meio dela. A mão de Deus há de pesar contra aqueles que não mantêm a santidade no reino de Deus. Em Números 14, versículo 3 e 4, nós lemos a respeito do povo de Israel. O povo que estava no deserto, porém, não teve o temor de Deus, ou fracassou no temor de Deus, e o resultado foi que quiseram voltar para o Egito. Oh, triste momento aquele em que o povo quis voltar para o Egito. Números 14, versículos 3 e 4. Ainda lamentaram, reclamaram contra Moisés e contra o Senhor. Por que nos traz Deus para este lugar para morrermos à espada, nós, nossas mulheres e nossos filhos? Melhor seria voltarmos para o Egito. E tomaram a decisão, disseram uns aos outros: vamos, levantemo-nos, voltemo-nos para o Egito. Para o nosso capitão. Que rebeldia, que falta de santidade, falta de temor a Deus. Mais adiante, em 13 e 14, nós lemos que Moisés respondeu ao Senhor e começou a argumentar: Senhor, não destruas esse povo, tem misericórdia dele. Tu fizeste subir este povo do Egito com poder, e os egípcios disseram aos povos desta terra que o Senhor fala ao teu povo, que o Senhor se revela face a face ao teu povo, que o Senhor tem poder e etc, etc, e argumentou. Agora, o que vão eles dizer se o Senhor desistir de guiar o seu povo? Eles vão rir, ridicularizar do Senhor. Argumentou, tanto argumentou, que conseguiu convencer a Deus, e Deus não destruiu o seu povo, mas foi por pouco. Hoje em dia a situação não é diferente. Existe a necessidade de líderes, que é o nosso próximo assunto, que busquem a Deus. Líderes que se coloquem nas mãos de Deus para pedir misericórdia ao Senhor. Nós vemos que até Balaão reconhece isto. Em Números 24, versículo 14, Balaão diz para o rei Balaque: vem, dir-te-ei o que fará este povo ao teu povo no fim dos tempos. Agora eu vou ao meu povo, mas avisar-te-ei o que ele fará ao teu povo. Sim, Balaão reconhecia o poder da santidade no povo de Israel e o que Israel era capaz de fazer. Adiante ainda nós lemos em Números 25, você pode ler de 5 a 11, o que fez Finéias, filho de Eleazar, quando viu o povo se prostituindo e publicamente ele assistiu a um ato de adultério espiritual com uma filha do reino das trevas. Ele, animado do zelo de Deus, foi lá e matou a ambos que estavam adulterando. Assim Deus quer também em nossos dias zelo pela santidade na sua casa. Meu irmão, você tem cultivado este zelo? Preste atenção, cultive este zelo, porque Deus assim o requer. Amém.